É um dos meus principais objetivos deste canal, acabar com alguns equívocos sobre o final do Império Romano, pois existem muitos não apenas equívocos, mas crenças completamente erradas associadas a esse tempo fascinante. Por exemplo, já desmascaramos um equívoco comum a saber que Roma se tornou uma cidade insignificante no século V, o que não poderia estar mais longe da verdade, como mostrei neste vídeo aqui. Na verdade, Roma foi novamente a capital do Império Romano do Ocidente a partir de 450 até 476. Então, também desmascaramos a noção de que o Império Romano do Ocidente caiu em 476, e também vimos que a cidade de Roma continuou inalterada após essa suposta queda, e entrou em um declínio acentuado apenas após as guerras góticas do meio do século VI. E como você pode imaginar, é claro que também existem muitos equívocos sobre Istambul, a magnífica capital do Império Romano do Oriente. E um dos maiores equívocos é que Istambul continuou a ser esplêndida até o seu fim em 1453, e é assim que é frequentemente retratada na cultura popular. Mas e se eu te dissesse que muitos dos antigos monumentos da cidade já estavam em ruínas já no século VIII d.C.? E se eu te disser que já centenas de anos antes de Istambul cair, a cidade era mais um campo de ruínas do que uma cidade, mais pasto de vacas do que uma paisagem urbana? Vamos então desmascarar mais um desses equívocos do final do Império Romano que ainda persiste tão fortemente até hoje. A cultura popular tem sua maneira de nos enganar, de nos fazer acreditar no que queremos acreditar, porque queremos que seja verdade. E vemos, por exemplo, soldados romanos em filmes sobre o final do Império Romano, como Santo Agostinho Ágora ou a Última Legião sendo retratados como ainda usando armas e armaduras, como no início do Império, porque gostamos de acreditar nisso. Vemos pessoas usando roupas mais semelhantes ao que teríamos visto centenas de anos antes, porque é isso que identificaríamos como romano. E consequentemente também é assim com Istambul. Vemos Istambul em esplendorosa magnificência em filmes que retratam sua queda em 1453. Por quê? Porque é mais épico ver uma cidade tão magnífica do que uma cidade em ruínas com apenas 50 mil habitantes em 1453. Ou naquela cena de um desenho animado, vemos Istambul por volta do ano 1000 retratada com o máximo possível de esplendor e grandiosidade. Mas a realidade era bem diferente, amigos da história romana tardia. Istambul cresceu em tamanho e população de forma bastante consistente a partir de 330 d.C., quando Constantino fez da cidade sua nova capital. No meio do século VI, na época de Justiniano antes da praga atingir, a cidade já havia crescido provavelmente para cerca de 500 mil de habitantes, com estimativas variando dependendo do estudioso que você perguntar. A praga causou um declínio acentuado, mas no ano 600 a cidade se recuperou novamente. No entanto, algo brutal aconteceu nas primeiras décadas do século VII. No tempo de Heráclio, a atividade de construção na cidade havia parado completamente. Não há registro de que este imperador tenha construído um único edifício. As razões são, claro, evidentes, ou seja, o Império Romano do Oriente estava sendo atacado de todos os lados. Os eslavos invadiram os Balcãs no início dos anos 600. Os persas conseguiram capturar grandes partes da República Árabe do Egito do Levante e da Anatólia, e juntamente com os ávaros, até ameaçaram Istambul em 626. Apenas os incríveis esforços de Heráclio e suas vitórias militares restauraram esses territórios ao Império. Mas, na década de 640, esses territórios foram então perdidos definitivamente para os árabes, uma vez que a guerra persa foi tão devastadora que o poder militar do Império Romano sofreu muito e não foi capaz de resistir a este novo poder emergente. Também no século VII, as possessões do Império no sul da Espanha foram perdidas, e por 698 Cartago caiu para o califado em rápida expansão. Então, em meados do século VIII, os lombardos invadiram a Itália e o domínio dos exarcas romanos orientais terminou. Apenas o sul da Itália ainda permaneceu nas mãos dos romanos orientais.
Então, em um período de apenas 150 anos, o Império havia se contraído massivamente. E isso, é claro, como podemos imaginar, teve consequências extremamente prejudiciais para a cidade de Constantino. E por favor, curta este vídeo e se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. E por favor, considere apoiar nosso trabalho no Patreon ou através da associação ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. O YouTube não é realmente generoso com um tema tão nichado sobre o final do Império Romano e a receita de anúncios dos vídeos é consequentemente muito baixa. Então, para ser sustentável a longo prazo, eu realmente preciso do seu apoio financeiro via Patreon ou associação ao YouTube, por mais constrangedor que seja dizer isso. E, claro, gostaria de agradecer a todos que apoiam este canal de qualquer forma. Espero que o próprio Majoriano se orgulhe de você apoiar um canal que leva o nome dele. O primeiro grande desastre para a cidade ocorreu no cerco de 626, quando os persas, juntamente com os avars, sitiaram a cidade. Neste cerco, que durou de junho a julho de 626, os aquedutos da cidade foram cortados. A cidade era, claro, altamente dependente de um grande suprimento de água doce e, consequentemente, os banhos da cidade, bem como as esplêndidas fontes e ninfas, foram abandonados. Os banhos de Aquiles, de Constantino e de Zeuxippos, vazios. O grande Ninfaion secou. O aqueduto de Valens completamente desprovido de água. E isso permaneceu assim até 768, quando os aquedutos foram reparados. No entanto, a maioria das fontes e ninfas nunca foram restauradas para funcionar novamente. E nem os antigos grandes banhos imperiais. Em 768, os banhos de Zeuxippos estavam cobertos por vinhas e começaram a entrar em desuso. Então, ficamos espantados ao descobrir que Istambul sofreu um destino semelhante ao de Roma apenas 90 anos antes. Lembramos que Roma estava em condições surpreendentemente boas até o cerco de 537 d.C., quando os ostrogodos cortaram os aquedutos da cidade. Os belos banhos imperiais e fontes então secaram, foram abandonados e, em seguida, décadas começaram lentamente a cair em ruína. Então, 626 foi o primeiro desastre para Istambul, mas o segundo veio quando a República Árabe do Egito caiu para os árabes após 642 d.C. Istambul sempre dependeu de remessas de grãos da República Árabe do Egito, da mesma forma que Roma dependia de remessas de grãos da África. Então, pelo mesmo motivo pelo qual a população de Roma começou a diminuir em meados do século V, ou seja, porque a província da África foi perdida para os vândalos, e, consequentemente, as remessas de grãos cessaram. Pelo mesmo motivo, Istambul sofreu o mesmo destino 200 anos depois. O fornecimento de grãos da República Árabe do Egito parou e, consequentemente, a população da poderosa cidade no Bósforo começou a diminuir. No caso de Roma, o declínio começou gradualmente e se tornou extremamente acentuado durante as guerras góticas. Se a cidade ainda tivesse 500 mil habitantes antes do saque dos vândalos em 455, apenas 100 anos depois, a população de Roma havia diminuído para 30 mil, mais de um fator de 10 graus, em um tempo relativamente curto. Istambul passou por um declínio semelhante, se não tão drástico. Dissemos que a cidade tinha 500 mil de habitantes em seu auge, mas após o corte dos aquedutos e a interrupção dos envios de grãos da República Árabe do Egito, a população diminuiu para provavelmente apenas cerca de 100 mil habitantes. E não tão drástico quanto o declínio de Roma, mas isso ainda significava que grandes partes da cidade estavam desertas no século VIII. As áreas habitadas estavam dispersas pelas partes orientais da cidade, basicamente na área da antiga Bizâncio, enquanto as partes mais ocidentais da cidade estavam em sua maioria abandonadas. Por volta de 750, o ponto mais baixo deve ter sido atingido, onde a maioria dos antigos monumentos imperiais e muitas ruas e edifícios estavam vazios. Durante esse tempo, ainda havia corridas de carruagens no hipódromo algumas vezes por ano, mas apenas com um caráter cerimonial em vez de esporte real. Até a basílica em frente à Hagia Sophia nesta época era uma ruína. Os banhos de Aquiles de Constantino e Zeuxippos, como mencionei antes, foram abandonados e dilapidados.
assim como as fontes e o Ninfaia. Naquela época, o Fórum de Constantino se tornou um mercado. A casa do Senado no Fórum já estava desativada e vazia naquela época. O Fórum de Teodósio se tornou um mercado de porcos, onde, em vez de procissões triunfais, porcos e gado estavam sendo vendidos. Um mercado de feno estava nas proximidades. Escravos eram vendidos no Tetrapilon Ovelhas, no Estrategião, e o outrora belo templo de Hélio, o espaço em que se encontrava, conhecido como Amastrianum, era agora um mercado de burros e cavalos. Execuções públicas também eram realizadas aqui. O Amastrianum havia se transformado em um campo de ruínas por volta de 800, o magnífico templo de Hélio um lembrete desolado de dias grandiosos há muito passados. Após o ano 800, um lento renascimento começaria, e alguns reparos foram realizados. Mencionamos que os aquedutos foram reparados em 768, mas apenas para encher as cisternas, não mais os banhos, fontes e ninfas. Todos eles permaneceram abandonados e caíram ainda mais em ruína. Na verdade, além do reparo dos aquedutos, apenas as igrejas e o Palácio Imperial parecem ter sido reparados. Em nenhum documento único desse período é mencionado o reparo de um fórum imperial, um antigo templo imperial, um antigo banho, uma antiga coluna, ou outro edifício da era imperial. Desde o tempo de Basílio Pneuné, existem registros bastante bons de reparos que foram realizados. Aqui também, ficamos bastante surpresos por não encontrar um único edifício imperial antigo sendo restaurado ao antigo esplendor, mas apenas igrejas e o Palácio Imperial. Um forte terremoto em 869 danificou gravemente a cidade e agravou ainda mais a ruína dos antigos monumentos imperiais. Então vemos que, embora Istambul não tenha experimentado um declínio tão drástico quanto Roma após as guerras góticas, a sensação geral da cidade era fascinantemente não tão diferente da velha Roma. Grandes áreas desabitadas, antigos edifícios abandonados que caíam em desuso, gado sendo puxado pelos fóruns, mercados de porcos em fóruns imperiais outrora esplêndidos, e muitos dos antigos templos e edifícios imperiais que brilhavam intensamente no tempo de Constantino, de Juliano e de Justiniano já estavam agora em ruínas. E veremos que mesmo nos séculos posteriores, os antigos monumentos não foram restaurados, e, portanto, a versão romantizada de uma Istambul antes do saque de 1204 dourada, bela, imaculada e grandiosa, nunca realmente existiu nessa forma. Apenas do tempo de Constantino até o início dos anos 600, a cidade era realmente uma cidade imperial, grandiosa e impressionante. Mas a partir dos anos 700, muitos dos antigos monumentos estavam em ruínas, e na verdade nunca foram reparados. Mas agora você pode perguntar, como os habitantes de Istambul poderiam deixar os antigos edifícios caírem em ruínas? A resposta é muito semelhante à de por que isso aconteceu em Roma. Estranhamento cultural e superstição. Os habitantes posteriores de ambas as Romas, a nova e a antiga, compartilhavam superstições e uma aversão direta ao antigo passado pagão. E os grandiosos monumentos imperiais eram, em muitos casos, muito pagãos. Já no tempo de Justiniano, acreditava-se que as estátuas clássicas eram habitadas por demônios. E essas superstições e crenças antipagãs dos habitantes cristãos, é claro, reduziram severamente a simpatia que os constantinopolitanos devem ter sentido em relação aos templos e estátuas decadentes dos antigos tempos imperiais, já que eram todos tão pagãos, tão antitéticos às suas próprias crenças. Esse estranhamento cultural de seu próprio passado tornou as pessoas muito insensíveis em relação ao seu próprio patrimônio e, assim, toda vez que um antigo edifício imperial desabava, era visto apenas como uma fonte conveniente de material de construção e nada mais. Na verdade, o colapso dos antigos monumentos pagãos deve ter sido bem-vindo por muitos. Assim, apenas as igrejas estavam sendo reparadas e o palácio do imperador em si, e talvez o hipódromo às vezes, pois ainda servia como um espaço público. Mas o estranhamento dos habitantes de Istambul e de Roma em relação ao seu próprio passado é o que realmente fez Roma e Istambul caírem em tal desolação total.
e permitiu que as cidades se tornassem campos de ruínas, intercalados pelas moradias mais modestas da população medieval. Em vídeos futuros, exploraremos o estado de Istambul e seus antigos monumentos também durante a Idade de Ouro de Basílio II, então pouco antes e depois do desastroso saque de 1204, e quando a cidade caiu para os otomanos, em 1453. Aqui também podemos nos decepcionar quanto ao estado dos antigos monumentos. Esta é uma impressão artística de como o Fórum de Arcádio provavelmente parecia no ano de 1453. Naquela época, Istambul era apenas uma sombra de seu antigo eu. Mas isso, amigos da história romana tardia, é uma história para outra hora. E se você estiver interessado em aprender como Roma caiu em ruínas, você pode assistir a este vídeo aqui no canto superior direito. Se quiser aprender mais sobre Istambul em seu auge, assista ao vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da história romana. Gratias amici e benevalete.